Boa noite, Márcio. Boa noite, Cauã. Parabéns pela classificação. Vamos começar com a pergunta do Emerson Romano, da Rádio Itatiaia. Qual que é a importância dessa classificação para a temporada e como que a comissão analisa o time hoje? Foi um primeiro tempo de intensidade e um segundo tempo em que faltou isso? Boa noite a todos, boa noite à torcida do América, boa noite, Romano. A gente sabe da importância dessa classificação para o clube, ela é enorme. É uma competição que ano passado a gente já teve um enorme sucesso e o nosso objetivo esse ano também é ter. Então, essa classificação passou muito por mérito dos jogadores, passou muito por mérito de todo o clube, que trabalhou muito empenhado nesse jogo. A gente está tendo uma sequência de competição mineiro, né, início aí complicado devido às situações de Covid, né, de ter cavalado esses jogos. A gente teve uma viagem importante agora para Tombos, então desgastou um pouquinho também a equipe. Então, nesse sentido, a gente está muito feliz com a superação dos atletas, com o rendimento que eles tiveram e principalmente com a classificação. A gente acha que essa queda de rendimento ali no segundo tempo, de intensidade um pouquinho, é custoso por causa da viagem mesmo. A gente já esperava isso, tanto é que a gente aumentou muito a intensidade no primeiro tempo, buscando mais gols, né, ter um placar mais elástico para controlar melhor no segundo tempo. Criamos chance para isso, mas não tivemos a felicidade de fazer os gols que a gente criou, então aí no segundo tempo a gente procurou controlar, mas realmente a intensidade caiu um pouquinho, mas muito por causa dessa viagem para Tombos, que foi bastante desgastante para nosso elenco. Pergunta do Lucas Barbosa, do Esporte News Mundo, e também do Emerson Romano, da Itatiaia. Em relação ao Bruno Nazário, qual foi a avaliação para ele entrar como titular e qual que é o balanço da atuação dele? Ele fez uma função de extremo pela direita, de pé invertido. É uma função que a gente gosta muito, que acho que encaixa bastante no nosso sistema. É um jogador que vai agregar bastante, seja nessa função, seja na função de meia. Ele vai agregar bastante por causa da qualidade que ele tem, da característica que ele tem, de pifar, característica de construir, é muito criativo, é um jogador também de finalização, né? Então a gente acredita que ele vai ajudar bastante e a gente está feliz com a atuação dele. Pergunta do Igor Varejano, do Esporte News Mundo, também do Emerson Romano, da Itatiaia. O Felipe Azevedo não tinha jogado ainda nessa temporada e até a semana passada estava em transição. Hoje ele voltou participativo, fez o gol do América. Como que a comissão enxerga a entrada dele no time, o impacto dele no esquema de jogo e de que forma que ele poderá agregar nessa sequência? O Azevedo é muito importante para nosso elenco, é muito importante para o grupo. Ele é um jogador que domina a função, né, principalmente dentro do nosso modelo de jogo. Ele é um jogador que ano passado fez uma temporada muito boa. Ele é um jogador que defensivamente ajuda muito, ofensivamente ajuda muito. Os números dele do ano passado foram muito positivos, foi decisivo em alguns momentos e hoje voltou a ser, né? Então a gente está feliz com o Azevedo também, porque o Azevedo sempre, não foi a primeira vez, a gente até discutiu essa volta do Azevedo, né? A comissão discutiu se era pertinente voltar ele de início, se a gente guardava mais ele para o segundo tempo, mas baseado em todo o histórico dele de competição, de decisão, de no momento de decisão ele ir muito bem. Ano passado, por exemplo, ele estava parado por um tempo, voltou contra a Ponte Preta lá, participou do gol, fez o gol. No jogo aqui, na volta contra a Ponte Preta, a mesma situação. Então a gente entende que o Azevedo é muito importante, não só dentro do modelo de jogo, na função que ele executa, mas também externamente ele é um cara que agrega bastante no grupo. Uma pergunta da Duda Gonçalves, do Jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia, também sobre o Azevedo. Houve uma preparação específica para que ele conseguisse estar à disposição para esse jogo de Copa do Brasil? Houve sim, não pensando nessa utilização de imediato, mas o quanto que ele produziu nessa semana de transição, que foram, se eu não me engano, 10 dias mais ou menos. Inclusive, a gente fez um jogo treino com os não relacionados, com o Jorjão conduzindo, enquanto a gente estava na Tombense viajando, em Tombos viajando, e o Azevedo fez 30 minutos ali muito positivos, o feedback foi muito interessante para nós. Isso aí praticamente carimbou a entrada dele hoje no time titular. Pergunta do Lucas Bretas, do Super Esportes. Boa noite, Cauã e Márcio, parabéns pela classificação. Ele pergunta se os erros no último terço têm custado ao América e nessa noite não foi diferente. Como que vocês pretendem trabalhar para a equipe consiga evoluir nessas decisões próximo ao gol? Esse ajuste de último terço é um ajuste muito importante, mas também muito complexo e difícil de ser executado. A gente precisa de treino, né? E a gente, com esses jogos em sequência, esse tipo de treino é um treino de um pouquinho mais de intensidade, exige bastante finalização, exige bastante intensidade de movimentos curtos, de aceleração, desaceleração. Então a gente precisa de um pouquinho mais de tempo,
quando a gente tiver uma semana cheia, para ajustar esses detalhes que são importantes. Né? Se fosse mais fácil, assim como se diz, talvez haveria futebol muito mais gols, mas não é a verdade. Então a gente precisa sim ajustar, a gente tem consciência que o último terço nosso, a decisão, a definição, ela pode ser melhor, tomada de decisão em parte técnica, mas ao mesmo tempo a gente precisa de um pouquinho de uma semana cheia para treinar, para colocar a intensidade que é exigida nesse tipo de trabalho. Obrigado, Cauã. Obrigado, Márcio. Obrigado.